na ingestão alimentar, né, que tem que estar associada, então, essa alteração do peso tem que estar associada com a própria inanição, né, a diminuição da ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais que vão impactar na ingestão alimentar, capacidade funcional relacionada, então, a esse declínio nutricional do paciente, e doença e sua relação com o estado nutricional. No exame físico, então, a ESG avalia a perda de gordura subcutânea, a perda de massa muscular, edema de tornozelo e edema de região sacral para aqueles pacientes que são acamados, tá? Então, por exemplo, os pacientes que deambulam, eles vão ter mais edema na região do tornozelo. Aqueles que estão acamados, eles vão ter mais edema na região sacral, que aí a gente vai avaliar essa questão. E a CIT. Somando tudo isso, no final da ESG, a gente vai fazer a avaliação e esse paciente vai ser classificado em A, ou seja, bem nutrido, B, que é desnutrido moderado ou suspeita de ser desnutrido, e C, que é gravemente desnutrido. Pode passar. Então, aqui eu coloquei só na tela, né, a ESG, né, falando da história. Então, o primeiro item ali é a alteração do peso, tá? Então, a ESG, ela pergunta para o paciente, né, qual é o seu peso? A gente não vai precisar fazer isso, porque normalmente a gente vai ter esse registro do peso, né, no prontuário, ou a gente vai aferir o peso do paciente, né, ou a gente vai estimar o peso, né. Em último caso, se a gente não consegue fazer nenhuma estimativa, porque o paciente tem edema, ou não consegue mobilizar o paciente, aí a gente vai buscar dados prévios, de internação prévia, né, ou se não, a gente vai tentar fazer com que ele nos diga um peso aproximado, tá? O que é importante avaliar também na história? A alteração nas 2 últimas semanas, por quê? O paciente, ele pode ter perdido, ter um percentual maior de perda de peso, até maior que 5%, 10%, mas ele recuperou aquele peso no último mês ou nos últimos 15 dias. Então, normalmente, esse paciente que vai recuperar o peso, tá, ele vai ser classificado como um paciente A, tá, porque ele perdeu progressivamente, mas ele acabou recuperando. Pode passar, que eu vou explicar um pouquinho essa parte. Pode passar, Ju. Então, a história clínica. Então, a gente vai lá, qual é o seu peso atual? Quanto que você pesava há 6 meses atrás? Então, quando o paciente referiu, ele refere que teve perda de peso, mas ele não sabe informar quanto ele pesava, ou a gente busca dados prévios, né, do prontuário, ou a gente faz aquela pergunta para o paciente. A senhora notou que as roupas estão mais folgadas, precisou realizar algum ajuste de cinto, os seus familiares, amigos, né, os parentes, comentam que o senhor perdeu peso, ou comentam que notou que o senhor emagreceu bastante, né? Então, essa pergunta a gente vai fazendo para tentar achar esse dado. Aí, com essas informações, a gente vai calcular o percentual de perda de peso, tá? E aí, perguntar também nas 2 últimas semanas, percebeu a alteração do peso? Ou seja, notou se o peso se manteve, perdeu mais peso nessas 2 últimas semanas, ou recuperou esse peso? Muitas vezes, pelo menos os meus pacientes, eles tendem a superestimar a perda de peso, tá? E isso eu vejo diariamente no ambulatório, nas internações, às vezes nem foi tanto assim a perda de peso, mas eles, há um mês atrás eu pesava 80, agora eu tô com 70. Então, por isso que é importante a gente buscar esses dados prévios, porque muitas vezes isso vai e contra o nosso trabalho, né? E a gente tem como acessar isso, então nos auxilia. Perguntar, então, se essa perda nas 2 últimas semanas foi contínua, né? Ou seja, durante esses 6 meses, foi contínua essa perda de peso, né? Isso nos indica que ele vai ter um pior prognóstico nutricional, né? Se houve recuperação, então ele vai ter um melhor prognóstico nutricional. Tá? Então, se não souber valores absolutos mesmo, e a gente não tem esse dado, é aquilo que eu falei, vale a impressão dos familiares e do paciente, com relação aos últimos 15 dias, né, as 2 últimas semanas da avaliação. Pode passar. Então, lembrar, assim, que a redução do peso, ela não vai afetar significativamente o resultado final
em caso de não existir sinais físicos de desnutrição ou outros fatores. Então, por exemplo, ele pode ter perdido bastante peso, mas ele tá ali, ele recuperou o peso, ele tá para um A. O que vai influenciar mais também é se ele tiver sinais físicos de desnutrição, né? Então, depois eu também vou conversar um pouquinho sobre isso. Considerar importante, isso é bem importante, se essa redução de peso teve a ver com restrição alimentar e associada a outros fatores, por exemplo, inapetência, né, e não relacionada, eu perdi peso porque eu fiz uma reeducação alimentar, ou eu tive um diagnóstico de diabetes e eu precisei reeducar todos os meus hábitos, porque essa perda de peso, então, acabou sendo intencional pela mudança de hábitos alimentares, e não, né, por risco de desnutrição, por ele estar inapetente e consumindo menos do que o ideal para suprir as necessidades nutricionais desse paciente, tá? Também lembrar que muitas vezes os pacientes, por isso eu pergunto, que às vezes vem no momento da avaliação e ele está com edema, né? E perguntar se aquele peso, ele tinha edema naquele período. Por quê? Porque às vezes, ou ele vem mais sequinho e antes ele tinha edema. Então, a perda, na verdade, foi de líquidos e não perda de peso mesmo, né, de massa. Então, isso também é importante avaliar essa questão, tá? Então, ganho ou perda de líquidos não deve ser considerado mudança real no peso corporal. Pode passar. Pode passar, Ju. Então, para esse... Não, volta um. Então, para o primeiro quadrinho, passa... Sei porque não está ficando. Para o primeiro quadrinho ali, então, como é que eu vou avaliar? A, B ou C? Então, se o paciente teve uma perda de peso não significativa, ou seja, inferior a 5%, tá? Ele já vai ser bem nutrido. Mas ele até pode ter apresentado uma perda ponderal grave, acima de 10%, nos últimos 6 meses. Porém, no último mês, ou nesses últimos meses, ele já conseguiu recuperar o peso, tá? Então, eu vou classificar esse paciente como bem nutrido. Ele perdeu, mas ele já recuperou, certo? Na desnutrição moderada, ou risco de desnutrição, né, o B, seria um paciente que tem uma perda de peso potencialmente significativa, ou seja, maior ou igual a 5, tá? 10%, ou maior que 10%, com alguma evidência de recuperação. Ele ainda não recuperou todo aquele peso, tá, perdido, mas ele ganhou um pouquinho, tá? Então, ele tá mais para um B. E o paciente com desnutrição grave é aquele que tem uma perda de peso significativa, ou seja, acima de 10%, teve uma redução importante, rápida, constante no mês anterior, né? Segue aqueles 6 meses e no mês anterior continuou perdendo muito peso, tá? E não apresenta nenhum sinal de recuperação. Esse é um clássico, né? Paciente C. Então, nesse quesito, eu vou marcar ali C, né? A, B ou C. Enfim, pode passar. A alteração da ingestão alimentar, então. Aquilo que eu falei, eu tenho que perguntar se houve de forma não intencional, né? Em relação à sua dieta usual, habitual. Também tenho que perguntar a duração e o tipo de modificação que houve. Até para ver o que ele está consumindo menos. Daqui a pouco ele não come nada de carne, né? Ou não come algum nutriente específico. O importante é saber se ele está ingerindo o suficiente para suprir as suas necessidades calóricas e proteicas, tá? Quanto mais grave for a redução, ou mais longo for o período de declínio da ingestão, mais próximo da desnutrição grave esse paciente vai estar classificado. Para isso, então, a gente pode usar aquela nossa escala visual analógica, né, dos pratinhos ali, que separa os pacientes em quartis, né, em percentis, e aí avaliar aquela ingestão do paciente, né, ou o próprio controle de ingestão, que facilita a nossa classificação, né. Pode passar. Então, aqui, né, eu também vou classificar. O que é importante aqui, depois até um outro quadrinho vai falar. O paciente, ele pode estar com uma ingestão de dieta sólida, subótima, ou seja, ele come, por exemplo, 50% da alimentação do seu habitual atualmente.
E se eu for comparar com um paciente, de repente, sei lá, um paciente aí AVCzado, que está só numa dieta líquida, por exemplo, mas que toma suplementos, de repente a ingestão desse que está só com a dieta líquida é bem maior e ele consegue suprir bem mais as necessidades nutricionais do que aquele paciente que está com a subótima em 50%. Então, isso também tem que ser avaliado, tá? Porque o B diz ali, ó, consumo exclusivamente líquida. Então, vai depender, tá? Porque aqui no líquido ele fala suplementos, mas se ele tem uma ingestão super boa e eu consigo, com aquela ingestão, eu supro as necessidades, né, calóricas e proteicas daquele paciente, então, de repente, eu não vou marcar aqui um B, né? Ele está ingerindo, é mais pela condição da própria disfagia, enfim, né? A condição ali da deglutição daquele paciente, tá? Então, bem nutrido é aquele paciente que tem uma alimentação via oral e apresenta melhora da ingestão ou não alterou. Ele come bem, se alimenta bem, mais de 75%, né, do seu habitual, a gente já considera normal, tá? A desnutrição moderada, o risco de desnutrição, então, ele tem uma redução moderada, por exemplo, 50%, 75%, tá? Não vem apresentando melhora aparente, tá? Ou ele tem um consumo exclusivamente líquida que não supre as necessidades totais dele, tá? Mas é aquela ingestão moderada, 50%, 75%. Na desnutrição grave, ele tem uma redução grave da ingestão. Ele praticamente é nula a ingestão, jejum ou ingestão de líquidos hipocalóricos. Porque aqui no jejum eles consideram também, o DETS e colaboradores consideram a redução, né, por exemplo, assim, líquidos irregulares. Consome uma dieta líquida clara, por exemplo, só chá, suco, mas não é todo dia, ainda é irregular. Então, eles ainda consideram como um jejum, né, e classifica aqui como desnutrição grave. Pode passar. Pode passar. Então, ali a gente pode perguntar, né? Você mudou os seus hábitos alimentares? Que tipo de comida está comendo? Ou seja, qual a consistência, né? Então, considera sólida, insuficiente aquela que não fornece as necessidades calóricas proteicas do paciente, líquida completa, aquela dieta com leite e suplementos, né? Líquida hipocalórica, apenas chás, sopas e sucos, inanição, não se alimenta ou tem uma dieta líquida hipocalórica irregular. Tá? É aquele que não come todo dia aquilo, aí uns dias come pouquinho ou uma quantidade mínima. E a quantidade, a mesma de sempre ou mudou, né? Há quanto tempo vem acontecendo essas alterações? Então, essa é uma pergunta que pode ser feita também para o paciente. Pode passar. Nos sintomas gastrointestinais, são os sintomas que impactam na ingestão alimentar, tá? Por exemplo, ele tem que ser uma frequência diária, tá? Por mais de 2 semanas, ou seja, todos os dias. Não é assim, eu apresentei náusea ontem, mas antes de ontem não, e eu comi bem. Então, tem que ser diariamente naqueles 15 dias prévios à avaliação, tá? Se esporádicos ou não interferirem na ingestão, eles não devem ser considerados significativos, tá? Pode até os sintomas, e eu não considerar como um B ou um C, certo? E para considerar diarreia, lembrar de perguntar para o paciente sempre se teve pelo menos 3 evacuações líquidas, tá? Porque o paciente diz, eu tive diarreia ontem, evacuou, teve uma evacuação líquida e já considerou diarreia, né? Então, é importante também lembrar disso. Pode passar. E aqui, então, na questão dos sintomas gastrointestinais, como é que eu vou avaliar? Então, bem nutrido é aquele que é assintomático, não apresenta sintomas no curto prazo, né, menos de 2 semanas, certo? Moderado é aquele que tem alguns sintomas persistentes, mas não de gravidade moderada. Ele tem uma náusea, ele não está vomitando todos os dias, né? A náusea impede ele um pouco de ingerir alimentação, mas não total. Ele ainda consegue se alimentar, né? E o grave vai ser aquele que tem sintoma persistente grave. Tá com diarreia diariamente 2 semanas, né? Tá tendo muita náusea, não consegue se alimentar, tá com uma ingestão muito baixa, né? Ou vomitando o tempo todo, né? Então,
E essa avaliação a gente vai fazer. E aí vai marcar ali nenhum sintoma, náusea, vômito, diarreia, ou anorexia também entra como um sintoma, né? Eu não consigo me alimentar, né? Eu não tenho nada de apetite, certo? Aí eu vou marcar anorexia. Pode passar. Você tem náusea, vômito, com que frequência? Isso prejudica a sua ingestão alimentar? Tem diarreia, fezes líquidas? Quantas vezes ao dia? Quanto tempo? Por exemplo, são perguntas que podem ser feitas. Tem apresentado falta de apetite? Há quanto tempo? Isso tem prejudicado sua ingestão alimentar? Então, são perguntas que podem ser feitas para o paciente para auxiliar, então, no diagnóstico ali nutricional. Pode passar. Em relação à capacidade funcional, perguntar, então, se houve ou não redução da capacidade de desempenhar as atividades gerais, tá, diárias. Na oncologia, a gente usa muito o ECOG, né, e de uma forma geral, os pacientes paliativos e outros pacientes, a escala de Karnofsky, são escalas de capacidade funcional. Então, para nós, que já atua nessa área, é mais fácil. Mas a ECG, ela explica bem, assim, como avaliar isso, né. Então, eu vou avaliar o grau de prejuízo e há quanto tempo vem ocorrendo, tá? Classificar o paciente em relação às mudanças ocorridas nas 2 últimas semanas, verificar se ocorreu ao mesmo tempo, a redução da capacidade funcional ocorreu ao mesmo tempo da perda ponderal, né? Então, a perda da função, ela vai refletir, né, em redução significativa da massa muscular. Quanto mais debilitado tiver aquele paciente em função de desnutrição, né, maior vai ser, né, a indicação de desnutrição, né, que aí vai ser moderada ou grave. E lembrar que a gente tem que excluir a capacidade funcional, né, a diminuição da capacidade funcional por causas alheias à desnutrição. Por exemplo, ele está lá acamado porque fez uma amputação, né, ou num pós-operatório ele teve que se manter um pouco mais acamado, ou ele teve uma fratura de membro inferior, enfim, né, eu vou avaliar e tem que estar relacionado, assim, à desnutrição mesmo, né, a déficit de alimentação, né, aquele paciente que a gente vê que está tão fraco em função da doença e da ingestão alimentar baixa, tá? A presença de alteração funcional, então, vai indicar um pior prognóstico nutricional. Pode passar. Tá? E aqui, então, né, ela mostra a tabelinha, como é que eu vou avaliar, né? Alteração, sem alteração, capacidade completa. Diminuição, quanto tempo, quantas semanas. É um trabalho subótimo, né? O que é um trabalho subótimo? Antes eu limpava a minha casa, né? Agora eu faço as coisas com mais dificuldade, eu canso, eu preciso parar um pouco para fazer, mas eu vou caminhando até ali o supermercado, que é uma quadra da minha casa, né? Eu não apresento esse tipo de dificuldade maior de caminhar na rua por uma quadra, 2. Moderada é atividade restrita devido à fadiga e debilidade, ou seja, aquele paciente que já consegue, que apresenta, tem que sentar o tempo todo, né? Fica a maior parte do tempo sentado. Ele consegue deambular mais dentro da casa, do seu domicílio. Ele já não consegue mais ir até a quadra, por exemplo, andar uma quadra e ir até o supermercado, porque ele cansa muito, ele sente muito cansaço. Esse é o moderado. E o grave é aquele que tem uma grande deterioração da atividade física, que passa praticamente no leito, tá? Que precisa de auxílio até para ir para o banheiro, porque ele não consegue deambular, tá? Ele tem muita dificuldade. Então, esse seria um paciente, né, que eu pontuaria mais como uma desnutrição grave. Aqui fica um pouco difícil avaliar os pacientes críticos, né, que estão acamados, que tu não sabe como era previamente, e estão ali naquela situação em função, né, de todo o prognóstico, enfim, né. Mas, normalmente, assim, crítico, geralmente eles já avaliam e já colocam C, porque é um paciente que vai estar entubado, enfim, né. Pode passar. Perguntas. Ultimamente vinha realizando suas atividades normalmente? Se não, sentia-se mais cansado, ficava mais tempo sentado, ou não conseguia mais realizar suas atividades habituais, ficava o tempo todo deitado, né? Esse é um C, certo? Pode passar.
Em relação à doença e a relação com o estado nutricional, carece de uma padronização, tá? A DESC, quando lançou isso, ele reavaliou depois em 1994, tá? E ele até sugeriu tirar essa parte do estresse metabólico, mas a gente vê que se manteve, porque é muito difícil uma padronização de doenças, até do profissional considerar o que é leve, o que é moderado, né? E o que não, e o que seria uma doença grave, né? Um estresse metabólico. Pode passar. Então, aqui, primeiramente, na avaliação, a gente vai colocar o diagnóstico primário, tá? Por exemplo, vou puxar para o meu assado aqui, né? Ele tem um adenocarcinoma de próstata, sei lá. Eu não vou colocar metástase, é o diagnóstico primário, certo? E câncer sempre vai ser estresse elevado, né? Considerado estresse elevado, vou marcar lá. Pode passar. Aí eu trouxe essa tabelinha, tá? Que nos auxilia, então, ver o que seria um estresse, um mínimo, né, um risco moderado e um alto risco, tá, que a gente pode, talvez, depois verificar ali com as gurias, a Paty, enfim, a Zilda, para ver se a gente usa essa classificação, como que vai ser avaliada essa questão do estresse metabólico. Pode passar. Exame físico. Bom, a parte final, então, né, que é o exame físico, que contempla ali a perda de gordura subcutânea, que eu vou avaliar tríceps e tórax, né, a perda muscular de quadríceps e deltoide, né, o edema de tornozelo, edema sacral e ascite. A classificação vai ser bem nutrido, moderadamente B, né, e C. O A, então, ele não tem perda de gordura subcutânea e massa muscular, é aquele paciente bem rígido, né, e que normalmente eu vou já olhar para ele, esse paciente é um A, tá? O B, ele tem sinais de perda em algumas regiões, mas não em todas, tá? Então, se houver uma dúvida, será que é um A, será que é um B? Sempre que houver dúvida, mas parece que aquele perdeu, eu vou pontuar mais para o B, tá? E o desnutrido grave é aquele paciente que a gente vê que teve uma repressão, né, proteica bem grave, a repressão muscular, bem grave, ele teve grande perda de gordura e de massa muscular nos braços, nas pernas, né? Geralmente são os meus pacientes aí, né? A maioria bem emagrecido, caquéticos já. Pode passar. Então, aqui essa tabelinha, né? A Ju mandou lá no treinamento da SG, né? Para a gente avaliar. Então, a gente classifica em 0, 1 ou uma cruzinha, 2 cruzinhas e 3. Então, o 1, né, ele tem uma perda de gordura subcutânea. Eu vou apalpar a dobra cutânea na região do bíceps, tríceps e ou quadríceps, né? A visualização dos arcos costais, então, nessa região da linha axilar medial, também vai fornecer sinais de perda de gordura subcutânea, né? As áreas interósseas dos pés e das mãos também vão fornecer. Depois vou mostrar alguma figurinha. Aparência retangular nos ombros, que a gente chama de ombro quadrado, depois eu vou mostrar uma figura para vocês, pela visualização da clavícula, né, que a gente fala supra e infraclavicular, né, a fúrcula external, então eu avalio essa parte do tônus muscular. Presença de líquido, então, no espaço extravascular, então eu vou fazer pressão para ver o cacifo, né, o edema daquele paciente, né, com a polpa digital nas regiões do tornozelo e sacral, sempre que for possível. Pode passar. Então, aqui, né, mostrando ali a região do tríceps, né, o avaliador vai desprender a gordura da parte muscular com o dedo polegar e o indicador, né, aspecto de pele solta, flácida, indica perda de gordura subcutânea na região. Cuidar também a questão do idoso, né, porque às vezes é uma perda mais relacionada, assim, à idade, à pele mesmo, e não, assim, de gordura relacionada a mais para desnutrição. Pode passar. Então, aqui tem um quadrinho que ele mostra o que seria uma depressão grave. Então, o primeiro quadrinho aqui à esquerda, né? Perda grande de gordura subcutânea em ambas as regiões, desde que ele prensou ali o bíceps junto, para ter uma noção, né? E o tríceps. Então, a gente já vê que é um paciente que tem uma caquexia aqui, né? Se a gente for avaliar, provavelmente perdeu muito peso, né? Esse paciente. Sinais um leve ou moderado, então eu vejo sinais de perda de gordura
subcutânea em alguma região, mas não em todas. Então, o segundo quadrinho, ele mostra ali mais uma perda no bíceps, mas vejam que o tríceps já não apresenta uma perda de gordura, né, subcutânea, eles têm um tríceps mais gordinho, tá? Então, por isso, moderado, eu vou ver algumas déficits em algumas regiões, em outras não. O normal, então, ali, nenhuma perda de gordura subcutânea na região do tríceps e do bíceps, né? Já vê que é um paciente mais rígido, e aquele excesso, então, também excesso de tecido gorduroso no braço. Pode passar. Na região dos ombros, então, para avaliar o deltoide, né? A gente pede para o paciente posicionar os braços para baixo, ao lado do corpo. Um pouco mais difícil de avaliar nos pacientes acamados, né? Então, eu posso pedir para ele sentar, sempre que possível, e deixar os braços mais retos ao longo do corpo. Posso pinçar o tecido muscular presente ali na junção do ombro. E outra forma que facilita também, pode passar, Ju, é pedir para o paciente flexionar o braço para cima e encostar em alguma coisa, ou na própria mão do avaliador, assim, porque a gente avalia essa questão da escápula também, né? Então, aqui, por exemplo, o paciente da minha esquerda é um paciente que a gente pode avaliar como um B, né? Já o da direita ali é gritante C, né? Então, parte posterior do corpo observa a presença de depressão ao redor da escápula, tá? Para melhor visualização, então, pedir para ele empurrar o braço, né? E o C não precisa nem, né? O paciente completamente caquético, pode passar. Então, aqui mostra um pouquinho, quando há um pouco mais de dificuldade de avaliar a depressão grave, ali a gente vê aquele ombro quadrado, a protusão do acrômio, aqui não sei se vocês enxergam, né? A protusão do acrômio é bastante proeminente. A escápula já está visível, né? Ele tem perda evidente de tecido nas depressões acima da escápula, né? Nessa região aqui, tá? Entre a escápula e a articulação do ombro e a espinha dorsal. A depressão moderada, os ombros, eles não, mesmo que eles não estejam completamente quadrados, como o primeiro, há uma protusão do acrômio, ó, pode ver o acrômio aqui mais proeminente, tá, mais evidente, os músculos podem parecer mais definhados, tá, e pode existir depressões em todas as regiões ao redor do osso, tá. E o normal é aquele que tu vai ver que o ombro é bem redondinho, né, especialmente na junção entre o pescoço e o ombro, então a gente vê essa parte do paciente mais redonda mesmo. Escápula não é proeminente, ó, eu não consigo ver a escápula desse paciente, não existe depressões ao redor do osso, certo? Pode passar. Pode passar, Ju. Ju? Será que caiu? Aí, tá. Quadríceps, então, né, o ideal é avaliar com o paciente sentado, né, a gente vai pinçar o quadríceps com os dedos indicador e polegar, né, para indicar o tecido gorduroso do muscular, né, para a gente diferenciar, na verdade. Pode observar também a perda dos músculos ao redor do joelho, aqui, como a gente vê nessa região lateral, onde há esse aqui, né, o paciente bem desnutrido. Pode passar. Está um pouco lento. Então, aqui a depressão grave, né? Olha ali o quadríceps significativamente reduzido, tá? Ossos do joelho estão projetados, então aquele joelho também fica mais quadrado. Na depressão moderada, então, tem uma redução moderada ou pequena do quadríceps ao redor do joelho, tá? E o normal é aquele paciente que a gente já não vê uma depressão, não vê depressão, a gente vê que é um joelho bem normal, tá? Um quadríceps bem normal. Pode passar. O edema, então, né, que é o acúmulo de líquido no espaço intersticial, pode ser localizado, né, ou generalizado, como a gente sabe, que é o anasarco. Aquilo que eu falei anteriormente, os pacientes que deambulam, ele tende a acumular mais nos tornozelos, e o paciente acamado tende a acumular mais edema na região sacral mesmo, tá? Então, a profundidade do edema também é que nos vai dizer a condição daquele paciente, né?
Lembrar, assim, também de excluir edemas de outras causas, pode passar. Por exemplo, a gente tem insuficiência cardíaca e aí ele tem edemas de membros inferiores. Ficou na emergência sentado muito tempo e ficou com os pés edemaciados. Então, isso também a gente tem que perguntar, né? Ah, ficou na emergência, veio da emergência, quanto tempo ficou sentado, enfim. Então, avaliar edema na região do tornozelo e região sacral para os acamados, considerar apenas edema que resulte de desnutrição, né, e lembrar da gravidade do caciço, então. A cite volumosa é facilmente identificada pela inspeção do abdômen, né, agora aquele paciente que não é tão volumoso, a gente tem um pouco mais de dificuldade, então a gente coloca as mãos ao redor da cintura para ver se existe aquele sinal de onda, né, que não deve ser confundido com flacidez também, né, é um pouco mais difícil de avaliar quando a CIT não é volumosa, uma CIT leve, por exemplo. E como eu falei anteriormente, descartar as causas não nutricionais, né, insuficiência cardíaca não compensada, um paciente hepatopata crônico descompensada, paciente que tem uma doença vascular de membro inferior, né, um paciente que está encharcado por soro, enfim. Tá? A gente tem que ter esse olhar clínico aí para avaliar esses pacientes. Pode passar. Aqui é uma figurinha que vai nos auxiliar, então depois vai ficar gravado, e aí fica mais a questão da depressão do cacifo, tá, do edema. Então, por exemplo, um edema com uma cruz, normalmente ele tem 2 milímetros, o contorno é normal, né, o edema com mais 2 cruzes, ele fica mais, depois eu vou mostrar uma figura mostrando, 4 milímetros, o edema mais 3, 6, e o edema mais 4 ali, né, que é bem edemaciado, 8. Tá? E existe aquele que a gente chama de cacifo duro, né? Que é o líquido não pode ser mais deslocado devido ao acúmulo excessivo do interstício. Então, não tem edentação, a propulsão do tecido é firme, aquele edema duro que a gente chama, né? A superfície da pele é brilhante, morna e mais úmida. Deixa eu ver qual era a pergunta ali. Quer abrir aí o chat? A Karina está perguntando, tá, é uma dúvida, se o paciente tem edema que está associado ao quadro clínico e não à desnutrição, eu não marco o edema na subjetiva? Não, toda subjetiva tem que estar relacionada à desnutrição, tá? Eu não sei como que vai ser lá no sistema, mas talvez a gente possa colocar, existe algum campo como ou de observação. Normalmente, quando eu avalio, eu escrevo alguma observação. Edema relacionado a tal coisa, né? Enfim, tá? Ele tem que estar mais relacionado ao processo. Por exemplo, um paciente, deixa eu pensar aqui, sei lá, o próprio paciente, né, hepatopata, enfim, tu vai ver uma CIT de hepatopatia, tu vai olhar os exames, se tem alteração renal, se tem alteração hepática, e vai fazer uma análise naquele conjunto do paciente, tá? Para definir. Tem tudo, desde capacidade funcional, tudo tem que estar relacionado à desnutrição, tá? Então, aqui ele mostra os graus do cacifo, esse desenho nos auxilia, ó. Um edema mais 1, né, uma depressão de mais ou menos 2 milímetros, edema 2, 4, edema 3, 6, edema 4 mais 8, né? Então, nos auxilia na marcação depois. Pode passar. Eu coloquei esse quadrinho só para auxiliar, assim, né? Por exemplo, ali, quando eu for avaliar a gordura subcutânea, né? Vamos pegar ombros, o paciente deve posicionar os braços ao lado do corpo, procurar os ossos proeminentes nessa região, né, que facilita olhar a escápula, aquilo que eu falei de projetar o braço para frente, né. Joelho, né, a parte inferior do corpo é menos sensível às alterações nutricionais, a parte superior é mais sensível. Edema, identificar as causas não relacionadas à desnutrição, né. Em pacientes que possuem mobilidade, então observar bem o tornozelo, naqueles com atividade muito leve, observar a região do sacral, né, então por isso que é importante ali observar a região sacral naqueles que são mais acamados. Pode passar. E aqui ele vai falando também, ó, por exemplo, desnutrição grave, leve, moderada, bem nutrido. Então, ombros, né, grave, ombro forma quadrada, lembra sempre do ombro quadrado, aquele paciente com osso proeminente, né,
bem grave. Moderada, o acrômio levemente protuberante, esse ossinho aqui. Bem nutrido, os ossos não são nada proeminente, aquele ombro redondinho que eu falei. E assim vai, eu não vou me deter em cada um, mas acho que isso fica aí no material para auxiliar nessa tomada aí no diagnóstico nutricional. Eu coloquei isso aqui, não faz parte da SG, mas é que é uma coisa que para nós é a primeira coisa que a gente olha, pelo menos nos meus pacientes, assim, né, que é a depressão ali temporal, né, a perda da bola gordurosa de Bichat, aquele sinal de chave bem marcado no paciente gravemente desnutrido, que auxilia, acho que como a gente vai ter estagiários, também pode nos auxiliar, assim, no diagnóstico de paciente mais grave. Pode passar. Então, aqui algumas figurinhas mostrando, tá, uma depressão leve, uma depressão mais moderada, né, uma temporal mais leve, começando um sinal de chave nessa figura da direita, pode passar. E aquele bem, né, bem marcado, olha, que forma aquele sinal de chave, né, atrofia bitemporal, perda da bola gordurosa de Bichat, aqui o gravemente desnutrido. Pode passar. Aí mostrei de uma forma geral aqui para ver os ombros quadrados, a depressão do tórax bem intensa, né? Isso aqui é tirado de um livro, não é um paciente nosso, tá? Essa figura. Então, esse paciente completamente desnutrido, né? Esse aqui não tem nem dúvida. O C, geralmente, a gente não tem dúvida, tá, gurias? Pode haver mais dúvida de A e B. Então, se perceber alguma depressão, já começa mais marcar como um B, certo? Pode passar. Aqui também a gente pode avaliar, né, o músculo adutor do polegar, né, aquele formato de concha entre indicador e interósseos, né, entre o indicador e o polegar, né, marcando uma desnutrição mais acentuada. Só coloquei assim para a gente dar uma analisada geral. Pode passar. E aí, o somatório de tudo, eu vou marcando lá, marquei um no A, um no B, um no C, e depois eu vou tomar fazer a minha conclusão, né, daquele paciente. Bom, se eu tenho um A, um B, um C, o que está valendo mais? Talvez ele esteja mais para o B, então, né, já que ele tem um A, tem um B e tem um C. Então, essa tomada é bem subjetiva, eu vou avaliando item por item, depois eu chego a essa conclusão do diagnóstico nutricional, tá? O somatório da história clínica e o exame físico. Pode passar. Então, aqui é o quadrinho, né, demonstrando, então, todas essas alterações, onde eu vou marcando cada item. Pode passar. E aí, lembrar, então, que, segundo o DETS, a classificação deve ser obtida apenas através de critérios subjetivos do examinador, tá? Os aspectos que vão influenciar na definição de desnutrição grave é a perda ponderal grave, né, acima de 10%, a ingestão alimentar nitidamente deficiente, tá? A perda de tecido subcutâneo e de massa muscular, pode passar. Então, assim, resumindo, desnutrido grave, eu tenho sinal óbvio de desnutrição no exame físico, eu não tenho dúvida de que ele, né, o sinal no exame físico, e na história clínica. O desnutrido moderado, ele vai ter sinais de desnutrição não tão evidentes no exame físico, tá? Eu vou ver alguma perdas em algumas regiões, em outras não. Ele pode ter um percentual de perda de peso de 5 a 10%, ou aquilo que eu falei, na dúvida de descarta, quando o paciente não chega a ser um C, mas também não é um A. Eu já avaliei que ele teve algumas perdas. E o bem nutrido é aquele paciente que, mesmo que ele tenha perdido peso, tá? Mesmo abaixo do peso habitual, com perda prévia e ainda aparente perda de gordura e músculo, demonstra ganho de peso nas últimas semanas e melhora da ingestão. Então, nos últimos 15 dias, né, no último mês ele ganhou peso, ele está recuperando bem aquele peso e ele está comendo super bem, tá? Posso marcar como um A. Pode passar. Pacientes obesos pode ser B ou C, baseado na história clínica e nos sinais da perda, né, porque a gente fala da sarcopenia, da obesidade aqui. Pacientes com aparência normal podem ser B devido a uma história clínica ruim também, daqui a pouco ele não tem muita perda muscular, mas ele não se alimenta, ele perdeu muito peso, visualmente não é tanto, mas... Então, de um modo geral, tá, o B é uma desnutrição mais aguda, tá, e o C é uma desnutrição crônica, ou quadro de desnutrição prévia,
já de tempos que ele vem se desnutrindo e um estresse metabólico agudo. Pode passar. Então, é isso, gurias. Não sei se tem dúvidas, eu sei que passou o tempo, mas é que ela é meio grandinha, né, para poder falar, assim, eu falei 30, 45 minutos para a Ana. Não sei também se querem fazer perguntas depois, se são do horário, podem mandar e-mail também, como ficar, fique bem à vontade. Obrigada. Gurias, eu queria agradecer, né, para a Tayane, acho que foi ótimo, assim, essa questão da orientação, né, trazer a SG para que a gente possa estar aplicando de uma forma padronizada, né, claro, ela é subjetiva, mas a gente queria trazer de uma forma geral orientando, tá? Só vou interromper. Porque nós temos, eu vou ficar aí. Essa aqui é onde eu tô. Tá, só segue ali também. Então, assim, provavelmente vocês vão ter dúvidas, tá? E em função de que nós temos que trazer mais uma